Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de cada um. E que possam nesse momento receber essas vibrações, onde queremos iniciar com uma prece. Senhor, de bondade, de amor, e Divino Mestre Jesus, médico da alma, do coração, que nesse momento sonda o mais íntimo do nosso ser, sabendo o que cada um necessita, trazendo o alívio, o consolo e a esperança. Que nessa tarde, Divino Mestre, nos inspire para que possamos levar a Tua palavra e que essa palavra permaneça no coração de cada um dos que aqui estão. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nós sabemos que o mês de setembro é o mês em que se faz uma campanha mundial, a nível mundial, para a prevenção do suicídio. E hoje, então, nós temos por incumbência falar desse tema, porém, num aspecto talvez diferenciado, que não é tão comum nós ouvirmos, mas que não deixa de ser de grande importância também, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, e dos livros secundários que também vêm trazer esse adendo, esse complemento às obras de Kardec. Então, a campanha que é feita, promovida mundialmente, tem por objetivo que os países, as nações, elas obtenham estratégias para prevenir o suicídio. É uma campanha que começou lá em 2003, se lembra, né, o auge é no dia 10, então, de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, queridos irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o suicídio indireto, porque é muito comum, então, nós ouvirmos sobre o suicídio direto, mas hoje nós vamos entender um pouquinho sobre esse outro aspecto. E para darmos início, então, a esse tema, que suicídio indireto significa a desgraça ou a ruína provocada pela própria vida da vítima, autodestruição e autocídio. Nós quisemos trazer só um videozinho do filme Nosso Lar, para que a gente possa ter uma ideia melhor e também já ir internalizando, né, o que é esse suicídio indireto. Então vamos prestar atenção nesse vídeo bem curtinho. Vamos souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício. Lourenço, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, compreensível. Depois de todo o sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático
possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Então, queridos irmãos, através desse pequeno vídeo, vai nos fazer entender que muitos chegam no plano espiritual quando desencarnam por meio do suicídio indireto. Talvez nós próprios estejamos cometendo algum tipo de suicídio indireto e não nos damos por conta. Ignoramos ou talvez usamos uma certa desculpa para nós mesmos, dizendo não, mas isso não vai me fazer mal. Porque quando nós reencarnamos, nós recebemos um corpo físico, um veículo físico que vai nos fazer nos expressar aqui na Terra e progredir. Porque a encarnação, a reencarnação, ela vem da lei divina, ela é obrigatória. Eu não posso dizer se eu quero ou não quero reencarnar. É obrigatório, faz parte. Deus deixou para a nossa evolução essa ferramenta da encarnação, da reencarnação. E cabe a cada um de nós cuidar desse veículo físico aqui com muito amor, com muitos cuidados. E nós vamos ver essa parte, acho que o suicídio, então, ele não consiste somente no ato voluntário. Não é só eu pegar uma arma ou as várias formas que as pessoas tiram a própria vida que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Ali nós vamos ver então a história de André Luiz, no filme Nosso Lar, que acreditamos que a maioria já assistiu, que é baseado no livro Nosso Lar, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo próprio espírito André Luiz. Para os que não conhecem a história dele, que nós aconselhamos ler o livro e ver o filme também, ele foi um médico, mas era um médico que, como nós vimos ali, ele bebia, ele fumava, entre outros vícios que ele tinha, que só no livro nós vamos ver também. A falta, às vezes, de autocontrole, a cólera. E quando ele desencarnou, para surpresa dele, ele foi para o chamado umbral, que nós espíritas chamamos umbral, né, que às vezes algumas outras religiões chamam de outras formas. A diferença é que
verdadeiro, os espíritos saem de lá. Eles não ficam lá para sempre. E que inclusive o umbral é uma criação ainda, ele só existe porque nós criamos ele com as nossas vibrações, com as nossas imperfeições. Quando desencarnamos, nós somos atraídos para essa região, mas Deus não criou o umbral. Nós criamos. Mas um dia todos podem sair de lá. E ele ficou, segundo o livro, 8 anos no umbral. Claro que para nós 8 anos é bastante. Na parte espiritual, às vezes é um pouco mais rápido. Mas ele ficou 8 anos. E ele foi então, depois que se arrependeu e que pediu auxílio e tudo, que reconheceu muitos dos seus erros, ele foi amparado pelos benfeitores da colônia Nosso Lar. E então ele começou a compreender muitas coisas que antes não compreendia. E essa cena ali é quando ele chega lá, que ele está então sendo auxiliado no hospital espiritual, mas que ele busca muitas respostas porque ele se sentia injustiçado. Porque justamente no umbral, os espíritos que estavam lá com ele chamavam ele, acusavam ele de suicida. E ele não se achava como suicida, porque ele não se matou, ele não tirou a própria vida. Mas ele cometeu o suicídio indireto. Então, o que nós queremos com esse tema de hoje? É que nós possamos fazer uma reflexão profunda, porque sempre é tempo de nós mudarmos. É claro, se nós desencarnarmos, nós vamos ter outras oportunidades. Mas por que não começar hoje? E sendo um exemplo também, né? Para os nossos filhos, para os nossos familiares, para a sociedade. Às vezes, aquele copinho de bebida, aquele cigarro que parece inofensivo, vai nos trazer grande mal. E nós, às vezes, quando estamos portadores de uma doença grave que vem em decorrência dessas nossas incúrias, nós nos revoltamos contra Deus, sendo que nós somos o causador. Mesmo que se a gente vem com uma doença que às vezes não é dessa vida, que já venha de coisas das vidas passadas, mas tudo é em decorrência das nossas imperfeições, das nossas atitudes, pensamentos, das vidas também passadas. Então ninguém sofre injustiça. Todos nós estamos colhendo o que plantamos. Como o Espírito disse para o André Luiz, a lei de ação e reação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos responsabilidade por aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos. Como nós já falamos, algumas portas desse suicídio indireto: o cigarro, a bebida, outra droga qualquer, lícita ou ilícita, porque tem pessoas viciadas em remédios, excessos de alimentação. Desencarna muito mais pessoas por excesso de alimentação do que por falta, por fome. Porque quando nós temos triglicerídeos, colesterol, diabetes, normalmente é pelos excessos de alimentação. Sedentarismo exacerbado, às vezes nós ficamos só na frente de uma televisão, nós pensamos assim: quando eu vou me aposentar eu vou parar. Sendo que o espírito necessita do abençoado trabalho. Se paramos com o trabalho material, nós podemos fazer o trabalho voluntário. Nós necessitamos do trabalho, é o trabalho que nos deixa ativos até a velhice.
Porque às vezes não podemos mais trabalhar com o corpo físico, porque é normal, a decrepitude, o corpo vai envelhecendo, vai perdendo às vezes as forças, as energias. Isso também é da lei de Deus, o nascer, o desencarnar, o envelhecer. Mas nós podemos trabalhar com a mente, nós podemos fazer uma prece, nós podemos dar uma palavra amiga, às vezes para aqueles nossos netos, para aqueles nossos familiares, sermos amorosos. Nós podemos sempre trabalhar. E nós sabemos, como reencarnacionistas que somos, espíritas que somos, que a vida continua. Se eu começar uma determinada tarefa na idade madura, ou na terceira idade, eu posso dar continuidade nas outras vidas, ou no plano espiritual, tudo se aproveita. A cólera, que também é algo perturbador e que destrói as nossas reservas íntimas. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem sobre a cólera, onde os Espíritos nos alertam que se nós nos víssemos no momento de cólera, nós nos assustaríamos. Porque quando nós pensamos que com essas explosões de cóleras nós somos obedecidos, nós somos respeitados, nós não temos ideia do quanto às vezes nós somos odiados por isso. Então, que nós possamos também buscar no Evangelho a cura para essas nossas imperfeições, essas raivas, esses ódios, essas cóleras que às vezes nos tomam. A luxúria também, quando nós vivemos em função do sexo, quando nós desvirtuamos a função dele somente para o prazer, não tendo o compromisso, a responsabilidade, também é algo que nos leva ao suicídio indireto. A falta de autodomínio, de autocontrole. Se nós não temos ainda essa força para se autodominar, vamos procurar auxílio através do Evangelho, da prece. Vamos pedir ao nosso anjo da guarda, porque cada um de nós tem o seu, para que ele nos ilumine e nos auxilie. Porque o anjo da guarda, a função maior dele não é nos ajudar nas coisas materiais, essas é conosco. Não adianta nós estarmos pedindo para eles. Mas nas questões morais, sim, é onde eles mais nos auxiliam. Que a gente possa pedir a eles que nos amparem nessas horas, que a gente vá se modificando. E o querer é o principal, a vontade, porque a vontade, ela é criada pela razão. E a doutrina espírita, ela é uma fé racional. Então, nós que somos espíritas, principalmente temos que buscar deter, nos autodominar nessas imperfeições que tanto agride o outro quanto a nós próprios também. No Espiritismo, usa-se a palavra psicosfera para designar esse campo eletromagnético que nos envolve a todos, encarnados e desencarnados, e que reflete nossa realidade evolutiva, nosso padrão psíquico, situação emocional e estado físico do momento. O livro Viver é a melhor opção, do André Trigueiros. Então aí ele está trazendo esse lembrete para nós, que todos nós temos um campo magnético, que às vezes nos chamam de aura. Tem até formas de medir a aura. Eu não lembro agora, é um Kirlian, uma foto Kirlian, alguma coisa assim, que é sobre a medir a aura. Então hoje, por exemplo, se eu estou bem,
Se fosse tirar uma foto da minha aura, estaria talvez verdinha, azulzinha. Mas no momento que eu estou com raiva, com ódio, ela pode ficar vermelha, ela pode ficar escura, ela pode ficar de várias cores. E por que nós trouxemos essa citação desse livro? Que é para nós lembrarmos que o nosso estado de espírito também reflete para os que estão ao nosso lado e principalmente para o plano espiritual. Porque nós todos sabemos que quando desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, que existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, que se interpenetram, se interagem. E que nós, então, com essa psicosfera, esse campo magnético, nós também atraímos as nossas companhias. E quando nós temos aqueles comportamentos que nós vimos antes, nós temos as chamadas obsessões, que no Espiritismo, no livro dos médiuns, tem todo o estudo, né, avançado sobre essa parte. Os irmãos poderão estudar e poderão também, claro, vir estudar na casa espírita, que terão também mais conhecimento sobre essa parte. E o que é a obsessão? Na doutrina espírita nos traz que é o domínio exercido por espíritos inferiores em diferentes graus de interferência. Está no livro dos médiuns. Só lembrando também que existe a obsessão de encarnado para encarnado. Porque se nós temos uns vícios, vamos dizer que eu seja alcoólatra. Normalmente eu tenho minhas companhias encarnadas também que gostam de beber um pouquinho comigo no bar. Então, ou se temos glutões, eu sou uma glutona, também eu tenho os companheiros encarnados que também se alimentam de forma exagerada, em excesso comigo. Mas principalmente os espíritos desencarnados. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa glutona e eu desencarnasse, quem que eu ia buscar aqui de encarnados para satisfazer essa necessidade, porque eu já não tenho mais um corpo? Eu iria buscar uma pessoa que também é glutona, que gosta das mesas lautas, com várias iguarias e etc. Ali nós temos um irmão que está no mar, bebendo. Lá está mais no fundo os espíritos mentores, os espíritos de luz. Ali talvez o anjo da guarda dele, né, querendo afastar ele daquele lugar. Mas o cidadão tem livre-arbítrio e ele quer ficar no bar. Aí então os espíritos obsessores, eles ficam bem felizes, vamos beber junto. Porque o espírito aure o fluido da bebida, então ele toma junto. O fluido, tudo tem fluido, então ele aure aquele fluido ali e os mentores estão lá. Não podem interferir, então depende de nós. Essas atitudes que configuram um suicídio indireto, ainda que a pessoa não tenha consciência disso, atrasa o nosso projeto evolutivo e nos impede de retornarmos à pátria espiritual na condição de completistas, que nós vamos ver mais na frente o que é. Então, assim, por óbvio que se eu pegar uma arma e tirar minha própria vida, deliberadamente, conscientemente, é por óbvio que eu vou ter uma responsabilidade maior, vou ter 100% de responsabilidade. Mas, se eu for tirando aos poucos, eu não vou ter tanta responsabilidade assim, mas vou ter, porque eu estou me autodestruindo. Eu recebi um presente divino para viver, vamos supor, 90 anos nessa encarnação. Eu vou viver 60, 50, porque daqui um pouco me dá uma cirrose, me dá, sei lá, algum câncer daí em função do cigarro, da bebida, da comida, e eu desencarno em seguida, né, em função disso.
Foi o caso do André Luiz, desencarnou em função desses excessos. Então isso atrapalha o nosso processo evolutivo. Por quê? Porque daí eu vou ter que ficar lá no umbral um bom tempo. Se eu tiver méritos, ser recolhido por espíritos de luz numa colônia que irão me ajudar e depois até desintoxicar o meu corpo espiritual e eu, enfim, melhorar, vai muito tempo até eu poder retornar numa nova encarnação, que eu vou depender dos pais também, né, de me receberem, de ter duas almas benditas que queiram me receber como filho novamente. Então vai um processo longo. Então os completistas são essas pessoas que aproveitam o máximo a encarnação. André Luiz define completista como o título que designa os espíritos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Ali, claro, nós colocamos a figura do Francisco Cândido Xavier, porque com certeza nós temos certeza que esse é um completista. Talvez nós seria um pouquinho mais difícil, mas nós podemos chegar lá sim. E esse é o momento. Hoje nós estamos sendo conscientizados, os que estão aqui. Aí, quanto mais a gente sabe, mais ainda a responsabilidade a gente tem daí, porque tu sabe como é que é. Aí, então, eu estou consciente. Eu tenho uma responsabilidade maior. Aqui nós temos a campanha da Federação Espírita Brasileira desse ano. Cada entidade faz nessa campanha de valorização da vida, e aí, então, eles dizem a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Os livros que nós usamos, o livro Céu e Inferno, Viver a Melhor Opção, Nosso Lar. Nós falamos também do livro dos médiuns, do Evangelho. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Que nós possamos sair daqui refletindo e com uma imensa responsabilidade pela nossa vida. Eu não sou responsável tanto, embora um pouco eu seja também, pela vida do outro, mas eu sou principalmente pela minha. Vamos agradecer por essa encarnação, por esses pais que nos receberam, nos educaram, nos amaram, essa doutrina maravilhosa que nós temos a bênção de estar aqui hoje aprendendo, escutando, e essa espiritualidade que conduz a cada um de nós, o nosso anjo da guarda, que está do lado de cada um, amparando e assistindo nas nossas imperfeições, nas nossas mazelas. E assim, então, nos encaminhamos para o final, com a nossa prece, convidando os nossos irmãos médiuns fascistas, rogando que todos elevem os seus pensamentos. Ó Pai de amor e bondade, depois de tanto que recebemos, só nos resta te agradecer. Ó Mestre querido, tu que tivestes o olhar mais profundo sobre as nossas mazelas, possa nos auxiliar na mudança interior, na conscientização, na valorização dessa vida que nos oportuniza a perfeição e o progresso. Que possamos levar nessa tarde essas energias salutares que preenchem os nossos anseios, as nossas necessidades e que nos permite ser
sol também na vida de cada um daqueles que nós estamos juntos. E que assim seja.